Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com vocês hoje, já vou direto à tela para mostrar ele, é o mandado de segurança número 17.874 do STJ. Ele versa sobre algumas questões de direito administrativo quanto à concessão de anistia política. Isso não vai nos interessar diretamente aqui, eu vou fazer menção, mas o nosso foco, do ponto de vista estritamente processual, está quanto à questão do distinguishing. É muito comum que no sistema de pronunciamentos vinculatórios, a gente afirme que o nosso modelo não prevê um sistema de vinculação absoluta e há a possibilidade de se trabalhar com distinções, que no common law é a distinguishing. E esse é um caso em que o STJ reconheceu o distinguishing, por isso que eu vou conversar aqui com vocês. O que nós tivemos na origem, para que os senhores possam entender a controvérsia? Nós tivemos uma hipótese de uma expulsão das Forças Armadas de um segundo sargento da Aeronáutica nos idos da ditadura, então lá em 1964, em razão de divergências políticas. Em 2004, esse ex-militar veio a ser anistiado da punição e passou para a reserva remunerada da Aeronáutica na graduação em que reformado, portanto, segundo sargento da Aeronáutica. Posteriormente, em 2005, ele recebeu uma nova anistia e passou à graduação de primeiro sargento. Isso se deu já após a sua morte, então, a título de pós-mortem. Muito que bem. O que é a anistia? O artigo 8º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias da Constituição Federal, estabelece o direito à concessão de anistia. Está aí o artigo 8º destacado na tela para os senhores. Acabou destacando mais coisa. Vou voltar aqui. O artigo 8º. Concessão de anistia. Só destacando que esse é o artigo 8º do ADCT. Não é do texto da Constituição. Isso por quê? Porque se reconhece que durante a ditadura militar, instalada no Brasil em 1964, diversas pessoas foram vítimas de perseguições políticas praticadas pelo governo federal. E os militares, portanto, que não eram alinhados ao governo, foram considerados subversivos pelo regime militar e expulsos das Forças Armadas. Há uma portaria própria tratando dessa questão no âmbito das Forças Armadas. O artigo 8º do ADCT, que nós destacamos aí, previu que a União poderá conceder anistia política a pessoas que foram prejudicadas por perseguições decorrentes de motivação política no período compreendido nessa questão de perseguições políticas de 1946 até a promulgação da Constituição. E o anistiado, a pessoa anistiada, tem direito a receber uma reparação econômica a ser paga pela União, preenchido lá certos requisitos, quando, portanto, demonstrado que sofreu prejuízos em razão de sua atividade laboral, como no caso que ele não pôde mais progredir na carreira, porque ele foi expulso das Forças Armadas. E aí, nós tivemos a regulamentação por força de uma lei, a Lei 10.559 de 2002, vejam ali na sua epígrafe, regulamenta o artigo 8º do ADCT e dá outras providências. Então, essa lei regulamentou o artigo 8º do ADCT para fins de concessão da reparação econômica aos anistiados. Isso se dá após um procedimento administrativo, que não nos compete muito aqui aprofundar os requisitos para a concessão da anistia política, e nesse caso o sujeito recebeu 2 anistias políticas. É aqui que surge um pouco a controvérsia. Houve, posteriormente, em 2012,
uma discussão quanto à anulação de uma dessas anistias, porque ele teria recebido 2 anistias com base no mesmo fato. Então, foi instaurado procedimento administrativo para apurar eventual ilegalidade na concessão da anistia, considerando que foram concedidos 2 benefícios a esse ex-militar com base no mesmo fato gerador. E aí, em setembro de 2013, a Comissão de Anistia, que é o órgão próprio lá no governo para tratar de assuntos de anistia, decidiu pela anulação de uma dessas anistias anteriormente concedida ao militar, devendo ser mantido a primeira. A comissão determinou que fosse oficiado o Ministério da Defesa para fins de desconto dos valores, se assim fosse o caso. Então, houve uma discussão, e aqui está o cerne da controvérsia, uma discussão quanto à decadência do direito da administração de anular seus atos. Isso também é uma questão de direito administrativo, o artigo 54 da Lei 9784 de 99, eu separei aqui para mostrar para vocês, a Lei 9784 de 99 regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E o artigo 54 estabelece o prazo decadencial de 5 anos do direito da administração de anular seus atos. Então vejam, a concessão da anistia se deu em 2002, no caso em 2004, depois em 2005, no caso desse militar. E a anulação de uma dessas anistias se deu em 2013. Então, 8 anos após a concessão da última, da segunda. E a discussão situa, portanto, em torno desse artigo 54, do prazo decadencial de 5 anos. Do ponto de vista processual, o que nos interessa? O STF decidiu, por meio do recurso extraordinário 817-338 do Distrito Federal, fixou a tese da repercussão geral de número 839. Então, o tema de número 839 da repercussão geral do STF tem a seguinte redação: no exercício de seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica relativos à portaria 1104, editada pelo ministro da Aeronáutica, em 12 de outubro de 64, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, no processo administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Então, o STF determinou que nessas questões, quanto à discussão, à anulação dos atos decorrentes do poder de autotutela, nessa questão de anistia, não estaria submetido ao artigo 54 da Lei 9784 de 99, porque haveria aqui uma ofensa direta à Constituição Federal. Então, o cerne da questão aplica esse tema 839, essa tese de que não há que se falar em decadência nesses casos de anistia, ou aplica o artigo 54 da Lei 9784 de 99, que prevê o prazo decadencial de 5 anos. Essa foi a discussão. E o que o STJ caminhou nesse julgado que nós estamos aqui agora a analisar? Na aplicação aplicação da tese 839 do STF. Distingue-se motivação infraconstitucional, acórdão mantido. Ou seja, a ratio decidendi, o fundamento que originou, que levou o STF a fixar essa tese 839 da repercussão geral que mostramos ainda há pouco aqui, foi a discussão girar com relação a uma afronta direta à Constituição Federal. O que não se deu na hipótese desses autos. Por quê? Bom, o STJ não concordou com os argumentos da União, portanto, quanto à incidência do tema 839 da repercussão geral do STF. O
STJ ele também se alinhou a esse entendimento do STF relativamente aos indivíduos abarcados pela Portaria 1104 de 64, que é o objeto da tese. Acontece que, no caso concreto, a anulação da concessão de anistia não teve por fundamento essa Portaria 1104 de 64. Também não tratou de uma ausência de motivação exclusivamente política do ato institucional. Então vejam que os fundamentos, a tese fala em Portaria 1104, a possibilidade de revisão dos atos de concessão de anistia quando se comprovar a ausência de ato de motivação exclusivamente política. Isso não se deu no caso dos autos. É aqui que está a percepção da distinção. A lógica dos precedentes é a aplicação da mesma conclusão jurídica para os mesmos fatos, para a mesma controvérsia jurídica, o que não se deu na hipótese. No caso concreto, não se estava discutindo os mesmos pontos que foram discutidos nessa tese 839 da repercussão geral. Quer dizer, a condição de anistiado político desse militar, nesse caso que estava sob julgamento, não foi afastada pelo ato coator. Né? Então, não se discutiu, nesse caso, os mesmos pontos jurídicos que foram discutidos na tese fixada pelo STF. O que se estava a discutir na hipótese desses autos, nesse caso concreto desse militar em específico, era a possibilidade dele ter recebido duas anistias, o que redundaria em 2 pagamentos, né, distintos, e todos eles baseados no mesmo fato. Então, é aqui uma discussão quanto a bis in idem. Provavelmente, a administração até poderia anular, mas aí, nesse caso, ela deveria fazer dentro dos 5 anos, que prevê o artigo 54 da Lei 9784 de 99, como eu destaquei para vocês. Então, a administração pública não buscou combater inconstitucionalidade na concessão da anistia em favor desse militar. O que a administração pública procurou foi sanar suposto equívoco administrativo quanto à concessão de 2 anistias para o mesmo militar. Então, se é que houve afronta ao artigo 8º do ADCT, que eu mostrei também aqui para vocês, teria sido uma afronta meramente reflexa, e não uma afronta direta, que levaria à conclusão da não incidência da decadência. Então, o que se verifica é que, nesse caso, não houve flagrante inconstitucionalidade, que é um dos argumentos da tese 839, da repercussão geral do STF, a afastar a aplicação do artigo 54 da Lei 9784 de 99. Então, essa foi um bom caso de aplicação do distinguishing. E lembrando que no artigo 489 do CPC, nós temos lá a previsão do parágrafo 1º, especialmente no inciso 6º. Então, 489, parágrafo 1º, inciso 6º, que prevê que não se considerará fundamentada a decisão que deixar de seguir súmula, jurisprudência, precedente invocado pela parte, nesse caso a União indicou a tese 839 da repercussão geral. Não pode o juiz deixar de seguir sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento. Quer dizer, mostrando, numa leitura contrário ao senso, mostrando a existência de distinção no caso concreto, como se deu na hipótese desses autos, é possível deixar de seguir porque a aplicação da mesma conclusão jurídica se dá naturalmente para quando estivermos diante de questões fáticas equivalentes, o que não se deu na hipótese. Beleza? Então, esse é um bom exemplo, portanto, a respeito da aplicação da distinção. Era isso que eu separei para falar com os senhores. É isso, então, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.